Oi! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das tradições mais espetaculares e também barulhentas que existem: os fogos de artifício do Ano Novo. Sabe, por que a gente comemora a chegada de um novo ano com um monte de explosão no céu? A resposta, olha, vai muito além de uma simples festa. É uma história fascinante que mistura medo, ciência e uma busca universal por esperança. E para entender isso, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo. Então vamos lá. Nossa viagem começa na China Antiga, há mais de 2000 anos. E o mais interessante é que no início a tradição não tinha nada a ver com um show de luzes, sabe? O foco era todo no barulho. Pois é, a ideia era basicamente se proteger. O que eles faziam? Jogavam caules de bambu secos no fogo. E aí, o ar que ficava preso lá dentro se expandia com o calor e, pá! Explodia, fazendo um estalo bem alto. A crença da época era que esse barulhão todo era o suficiente para espantar os maus espíritos e as energias negativas. Era tipo uma limpeza para o ano que ia começar. E olha só essa linha do tempo, que resume bem essa evolução. Durante séculos, a tradição foi só isso, o som do bambu. Mas aí, lá pelo século IX, uma descoberta meio que sem querer mudou o jogo completamente: a pólvora. De repente, o barulho podia vir acompanhado de luz. E essa nova forma de arte começou a viajar o mundo pegando carona nas antigas rotas comerciais. E é aqui que a coisa fica séria. Vamos entender agora como essa invenção não só aumentou o volume da festa, mas reinventou tudo. Transformou um ritual de proteção espiritual numa verdadeira arte celestial. A pólvora, no fundo, é o motor de tudo isso. E o mais irônico, né? Ela foi descoberta por acidente por alquimistas chineses que, na verdade, estavam procurando o elixir da vida eterna. Acabaram criando essa mistura que explode. Quando ela queima, libera gases muito rápido. É essa força que joga tudo para cima e que gera o calor necessário para fazer outros elementos químicos brilharem. Foi literalmente a invenção que permitiu que a gente começasse a pintar o céu. E a mágica tem nome e sobrenome: química. Olha só que interessante. Cada cor que a gente vê lá no céu vem da queima de um sal metálico diferente. Para ter aquele vermelho vibrante, estrôncio. O verde, bário. É, basicamente, uma paleta de tintas química que colore a noite. Ok? Com a pólvora e as cores no jogo, essa tradição começou a ganhar o mundo. Vamos ver agora como ela viajou e foi ganhando novos significados até virar esse fenômeno global que a gente conhece hoje. E como ela desembarcou aqui no Brasil. Quando os fogos chegaram na Europa, a história mudou da água para o vinho. Aquela ideia de espantar maus espíritos ficou para trás. A realeza europeia olhou para aquilo e pensou: isso é perfeito para mostrar poder e riqueza. Então, os fogos de artifício viraram sinônimo de grandes celebrações, de festas da corte, de coroações, um verdadeiro espetáculo de poder. E não foi diferente aqui no Brasil, viu? A tradição chegou junto com a realeza. Existe até registro de um baita show de fogos de artifício para comemorar o casamento de Dom Pedro I com a Dona Leopoldina. Ou seja, logo de cara, os fogos já se tornaram parte das festas mais importantes da nação. E a coisa pegou de um jeito que hoje uma única cidadezinha, lá em Minas Gerais, Santo Antônio do Monte, é responsável por, pasmem, quase 90% de todos os fogos de artifício produzidos no Brasil. Isso só mostra o quanto essa tradição se tornou, de fato, parte da nossa cultura de celebração. Bom, isso tudo nos traz para o agora. Um momento em que a tradição continua super forte, mas que também começa a ser questionada, sabe? Ela está tendo que se adaptar aos novos tempos. Hoje em dia, a gente vive meio que uma dualidade. Por um lado, os fogos ainda são aquele símbolo poderoso de esperança, de renovação. Por outro, existe uma consciência cada vez maior sobre o impacto do barulho, né? O efeito que ele tem nos animais de estimação, nos idosos e em pessoas com sensibilidade auditiva, como aquelas no espectro autista. Mas e aqui está o ponto principal. A tradição não está acabando, ela está evoluindo. A própria indústria já está criando opções com menos barulho, focando muito mais no show de luzes. A essência de celebrar um novo começo continua ali firme e forte, só que agora buscando um equilíbrio, pensando no bem-estar de toda a comunidade. Olhando para trás, a jornada dos fogos de artifício é quase um espelho da nossa própria história, né? Começou com a fumaça do bambu para espantar o mal e virou esse show de luzes incrível que inspira a esperança no mundo todo. No fim das contas, é uma história sobre renovação. É a história de como nós celebramos. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para pensar. Se uma tradição pode mudar tanto assim ao longo dos séculos, imagina só os rituais que a gente pratica hoje. Quais deles vão ser completamente irreconhecíveis no futuro? Fica aí a pergunta para a gente refletir.